Episódio 9 de 10 da nossa jornada rumo ao self. Vamos chegar ao self, ou ao menos encontrar alguns símbolos do self em nosso caminho. Temos um convidado especial, Nietzsche. A obra de Nietzsche chegou meio século mais ou menos antes da obra de Jung. Então Jung provavelmente conhecia Nietzsche. Nietzsche ele é permissivo com relação aos instintos. Jung é mais elaborado. Ele vê o papel da consciência no sentido de domar os instintos. Nietzsche busca o homem autoral, aquele que é autor da sua própria vida. Isso me lembra um episódio de Thomas Edison. Thomas Edison é o inventor da lâmpada elétrica. Ele tinha uma fábrica de vários produtos elétricos, tem várias patentes. E um belo dia ele chegou para trabalhar e o pessoal da fábrica, os trabalhadores, estavam lá tristonhos porque a fábrica tinha ocorrido um incêndio e a fábrica tinha sido toda destruída. E aí olharam para o Thomas e falaram: Thomas, e agora? Acabou. Ele fez: agora? Acho que a gente tem que construir outra fábrica. Então essa é a visão de Nietzsche. É a pessoa no tempo presente. O passado não importa. Se ela errou, se ela tomou decisões erradas, se o sentimento de culpa maltratou ela, se a opressão dos valores, da moralidade maltratou ela, ela agora é a pessoa que viveu tudo aquilo e está no tempo presente. Senhora de si. Ela ama quem se tornou. E ela é autora da própria vida. Jung busca o self. O princípio ativo fundamental, o si mesmo. Mas o que seria isso? O nada? Depois que você descarta todas as partes que não são você? O espírito? Aquilo que sobrevive quando você descarta seu corpo? Se eu estivesse projetando um robô humanoide, eu pensaria que isso seria o chip zero. Um chip com Wi-Fi. Um algoritmo essencial, exclusivo seu, impresso em pedra e conectado com várias coisas do universo. Cada um a seu modo, Nietzsche e Jung propõem um processo. O processo de Jung chama processo de individuação. O processo de Nietzsche eu vou chamar de processo autoral. Em determinado momento, a pessoa sente um chamado. Fazer parte de um grupo, pasteurizar a sua vontade, já não faz mais sentido. Ela quer ser exclusiva, ela quer ser individual. Note que isso é diferente de ser egoísta, de ser individualista, de ser narcisista. E ela quer ser individual e inteira. Não quer se sentir fragmentada. Quer que todo o seu ser seja um conjunto único. No processo junguiano, que é muito ligado aos arquétipos, ou seja, os arquétipos do inconsciente que você vai incorporando, que você vai compreendendo e trazendo para a sua vida de uma forma conciliada com a sua consciência, eles vão surgir. Veja que esses arquétipos, eles adquirem personificações enquanto aparecem. Então, às vezes, personificações em pessoas humanas. E aparece nos sonhos, aparece com uma maneira diferente de você olhar as outras pessoas no mundo. Então você vai atravessar algumas fases. A primeira é você reconhecer a persona. Reconhecer que de um certo modo você coloca uma máscara para se apresentar ao mundo. Depois de reconhecer a persona, você vai incorporar a sua sombra. A sombra então são aspectos que você rejeita, mas que você tem que conciliar com eles. Então a incorporação da sombra é uma fase. Depois vem a ânima. A ânima vai lhe mostrar os mistérios da vida. Mistérios sempre relacionados a esse entendimento consciente e inconsciente. Quando você chegou a um ponto em que o seu consciente e inconsciente já não tem mais pudor um com o outro, ou seja, o consciente reconhece na maré dos conteúdos inconscientes que vão chegando, ele reconhece: poxa, isso aí é aquele conteúdo, isso aí é minha sombra, isso aí é minha ânima. Então, quando isso começa a ficar natural para você, você começa, se você sonha muito, a sonhar com animais anfíbios. Sapos que vivem na terra, vivem na água, cobras.
Sonhar que você está em lugares rasos, que você pode pegar um peixe com a mão. Então isso significa você estar realmente lidando com o seu inconsciente de uma forma que você incorporou ele. Os seguidores de Jung, eles propõem uma analogia, porque Jung vai buscar o self. E como é que você reconhece a presença do self? Eles dizem o seguinte: veja o girassol. O girassol, ele tem uma tendência a procurar o sol, a girar sua flor em direção ao sol. E assim como o girassol, existem plantas que mesmo que você coloque elas num canto escuro da sua varanda, elas vão buscar o sol. Então a essência, sua essência, vai buscar se realizar. Nietzsche não engole nada disso. Para Nietzsche, a vida é uma batalha. É a vontade de potência, de expansão, brigando com a vontade de potência de retração. E é uma batalha contra seus medos, contra seus sentimentos de culpa, contra a repressão que a gente sofre. E nessa batalha você se constitui. Ou seja, você vai encontrar quem é você, autoral, super-humano, enquanto vive, na sua existência. Não existe um ser, uma essência primordial que você tem que buscar. Isso é existencialismo. Você se constitui enquanto existe. Você vai se descobrir enquanto existe. A experiência precede a essência. Por esse ângulo, não existiria uma essência a priori. Essa essência também vai sendo construída enquanto você existe. Em determinado momento, eu achava que você está conseguindo realizar o seu talento, trabalhar com ele ou curtir ele de alguma forma, era a realização do self. Por exemplo, eu tenho muita facilidade com matemática. Então trabalhar com matemática, fazer demonstração de fórmulas, às vezes a gente está tão absorvido nisso que não percebe o tempo passar. Então você está inteiro ali. Um músico que está ali tocando intensamente e todos os aspectos dele estão sincronizados, tudo está acontecendo no mesmo ritmo, ele é inteiro. O estado de fluxo está acontecendo, isso parece muito com o self. Como a gente não sabe o que é o self, não sabe aonde quer chegar com a nossa busca, a imagem mais eloquente dessa busca precária é uma pessoa com uma lanterninha tentando encontrar caminhos, passagens numa caverna. Então ela não sabe onde vai chegar, porque não sabe como é a constituição da caverna, e não sabe quais são os caminhos para chegar por ali, não sabe nem se existem caminhos. Então frequentemente ela se perde. Aí começam a atuar outros arquétipos. Arquétipos que eu diria que são arquétipos organizadores. Existem diversas terapias que consideram o círculo como um exercício terapêutico, você desenhar círculos. E algumas chamam isso de mandala. Eu não sei em que ponto o círculo evolui para o status de mandala. Eu sei que desenhar círculos sempre acalma. Tem muita gente que desenha círculos em cadernos quando está numa aula, até saindo da periferia, até chegando ao centro do círculo. Quando eu vejo um círculo que parece um labirinto, eu faço mentalmente o exercício de sair da borda e chegar ao centro. Isso nos traz ao Museu do Inconsciente, da doutora Nízia da Silveira. Lá, os internos, pacientes psiquiátricos, eram incentivados a fazer desenhos e muitos deles, naturalmente, começavam a desenhar mandalas. Então aqui uma exposição do Museu do Inconsciente. Essa mandala foi feita por um paciente e no restante da exposição existem várias mandalas expostas. A Nízia da Silveira enviou para o Dr. Jung as mandalas que os pacientes estavam fazendo e Jung respondeu uma carta para ela dizendo que ela estava no caminho certinho, que era exatamente aquilo que ele estava propondo. Uma vez sonhei que eu estava numa escadaria e alguns degraus acima na escada alguém tocava uma harpa. Nessa harpa uma musiquinha circular, um solo circular. Então eu acordei, fiz esse solo no violão e utilizo ele muito. Sempre que eu estou confuso, por exemplo, eu saio eu estou fazendo um programa e mergulhei muito ali
e aí eu volto para a realidade, para o mundo, tento tocar uma música no violão simples e não consigo, porque simplesmente a coordenação não chega. Eu faço esse exercício, toco essa musiquinha circular e sinto que ela me traz de volta ao equilíbrio. Outro arquétipo muito importante é o quaternário. 4 linhas, quadrados, retângulos, ângulos retos. A intenção desse arquétipo, a intenção, eu estou colocando intencionalidade, mas assim, o arquétipo surge quando você está disperso. Eu vejo como uma espécie de enquadramento, foco. E assim como o círculo que leva para o centro, o aspecto quaternário, e pode aparecer também em forma de números, número 8, número 4, múltiplos de 4, ele vai lhe colocando dentro de um enquadramento. Enquadramento positivo, tipo assim, olha, foque sua energia por aqui, não disperse tanto. E aí, legal, você fez seu dever de casa, atravessou as fases, encontrou as personificações dos arquétipos, percebeu que tinha um motivo circular lhe conduzido para o centro, focou sua atenção, focou a sua atitude no mundo e você fez o dever de casa certinho. Então você agora vai encontrar o Self. É assim? Elon Musk, ele ganhou todo o dinheiro do mundo, mas o principal é que ele fez o que quis da vida dele. Ele investiu onde quis. E quando a gente achava que agora ele ia descansar um pouco e continuar só ganhando dinheiro, ele resolveu ir para Marte. Ele resolveu apostar uma boa parte da fortuna dele. Ele disse que apostou tudo em uma experiência nova na SpaceX para construir foguetes e naves espaciais e ir para Marte. Eu chamo isso de transcender. Ele transcendeu, fez o dever de casa certinho, ele estava num ponto ótimo, podia parar, mas ele transcendeu aquele momento. Em nível de buscar o self, existe um momento que a gente também transcende isso. Então a gente chega num momento que também precisa ir para Marte. O self está em Marte. Vamos para lá. O transcender para Jung é você partir desse ponto em que você já começa a se entender como um todo e dar um salto para o nível espiritual. No nível de espírito, como a religião prevê, e também no nível simplesmente de alguma camada sua, da mente, da consciência, que dá um salto em relação às camadas que a gente está acostumado a lidar. O importante é, a gente vai chegar num ponto que exercitou bastante esse autoconhecimento e agora tem que transcender aquilo. A gente vai virar alguma coisa superior. O self surge ele mesmo nessas formas de transcendência. O símbolo mais recorrente de self em sonhos é a árvore. Se essa árvore tem algo de mística, de mitológica, mais self ainda ela é. Porque ela liga céu com terra, representa fertilidade. Outros símbolos também são símbolos de self. Rocha, pedra, cristais, pessoas sábias. Então você começa a encontrar com esses símbolos nos seus sonhos. Significa, eles são você. Então se você começou a encontrar com eles no seu sonho, você está sendo representado por aqueles símbolos. Então são símbolos de transcendência e você transcendeu. Ao chegar nesse ponto, você vai perceber uma conexão sua com o universo que parece que você faz parte do roteiro de um filme. Então você está triste e de repente chove. Você, seu mundo interior e seu mundo exterior conectados. Isso começa a acontecer com frequência, coincidências que lhe bloqueiam certos caminhos e lhe abrem outros. E se você estiver bem sintonizado, você vai escolher os melhores caminhos para você. Essas coincidências vão ficando cada vez mais significativas,
vão acontecer sincronicidades e você vai perceber que realmente entrou numa sintonia superior com o universo. No dia 29 de novembro de 1992, eu tive um sonho e dei a ele o título de O Padre. Eu estava assistindo uma missa, só que do lado de fora da igreja. Então eu via o padre falando por trás dos ombros das pessoas que estavam na porta, a igreja cheia. Mas eu achava o sermão do padre muito chato. Então eu pensei, eu vou rezar uma missa e os meus sermões vão ser bem modernos. Esse sonho, que ocorreu há 30 anos atrás, eu fui resgatar ele agora, quando eu estava procurando material para esse vídeo. E achei que ele tinha tudo a ver. Ou seja, esses vídeos representam hoje os sermões modernos que eu gostaria de dar. Que naquele sonho eu já fiz uma premonição de que um dia eu daria. E eu vou continuar fazendo esses sermões no metaverso. Vou falar disso no próximo capítulo. Até lá!